A série Vá Bem no Enem, você sabe, é uma parceria com o Colégio SEV. Nós estamos recebendo aqui hoje o professor Wagner Filho, de Matemática, para nos trazer dicas para a prova que vai acontecer no próximo domingo, Matemática e Ciências da Natureza. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícia da Manhã. Bom dia, Thiago. Bom, falando da matemática, que assuntos os candidatos podem esperar nessa prova? A prova de matemática é uma prova hoje, nós professores e alunos, que vivemos nessa bolha de Enem, já sabemos mais ou menos o que é que pode cair na prova, o que é que vai certamente cair na prova. Então, o aluno do SEV, ele certamente está preparado para a prova e ele sabe, ele tem uma ideia do que é que pode cair na prova. Como, por exemplo, é impossível pegar uma prova de Enem que não tenha questões diárias das figuras planas. Então, o aluno tem que focar nas fórmulas diárias. É impossível pegar uma prova de Enem que não tenha moda, média, mediana. Isso é meio clichê, porque isso certamente vai estar na prova. O Enem, normalmente, ele coloca uma questão, duas questões de uma coisa diferente, um estilo diferente. Como, por exemplo, ano passado, nós tivemos mais de 500 alunos no Brasil todo fechando a prova de matemática. Isso mostra que o pessoal está mais preparado para a prova. Nós temos aí desde 2009 o Enem, então o modelo Enem ele não foge muito. Então, assim, o ano passado eu tenho uma questão bem peculiar, que foi a questão de matemática financeira. O Enem nunca tinha cobrado aquele tipo de questão, aquele formato de questão. Mas, na grande maioria das questões, o aluno sabe o que vai cair na prova. Então, ele entende o que é proporcionalidade, razão, proporção, divisão proporcional, porcentagem, variação percentual, moda, média, mediana. Se cai uma questão de desvio padrão, ele diz que não é para calcular o desvio, certo? É só para você identificar que o desvio padrão ele serve para identificar aquela, entre duas grandezas, aquela que seja mais regular. Então, quanto maior for o desvio, mais variável vai ser essa distribuição. Então, o aluno do SEV, certamente, ele tem a noção do que é que vai cair na prova, porque ele foi bem preparado para uma equipe de excelência. O que você diria em relação à importância de se ler o enunciado com atenção para conseguir chegar ao resultado? A prova do Enem, como um todo, nos 2 dias de prova, ela é muito interpretativa, E a prova de matemática, ela também é assim. Ela tem uma interpretação. É um jogo, é uma história que você vai ler o jogo e vai entrar nesse jogo. Ele dá as regras do jogo. Então, mas eu preciso, além da interpretação, ter um conhecimento matemático para aplicar na questão. Então, assim, por exemplo, é uma questão de áreas, mas não é só calcule a área do quadrado. Vai ter uma história, vai ter um contexto, que vai ter um quadrado, e lá no finalzinho ele vai ter que aplicar a fórmula da área do quadrado. Então, o aluno ele tem que ter atenção na prova. Pessoal, quem fez, fez. Agora, você que estudou o ano inteiro, você sabe o que é que vai cair na prova. Você está preparado para a prova. Então, faça a prova com calma, com carinho, com atenção. Porque eu acho que nesse momento é sobre quem está mais preparado psicologicamente para a prova também. Você tem uma prova tranquila, lê a prova com carinho e com atenção, focado 100% na prova. Você não precisa de desespero para responder a prova. Eu sei que o tempo é curto, é agoniado. 90 questões em 5 horas de matemática e natureza é agoniado, a gente sabe disso. Mas vocês estão preparados, façam a prova com zelo, Botem toda a energia positiva de vocês na prova, que eu tenho certeza que farão uma prova excelente no domingo. Bom, especificamente para a matemática, qual é a estratégia que o candidato deve ter para se sair bem? Estou falando na escolha das questões e também levando em consideração o nível de dificuldade de cada um. É uma coisa que o óbvio, eu falo em sala de aula, o óbvio tem que ser falado também muitas vezes. Certamente o aluno entende, ele se preparou o ano inteiro, fez simulados, teve uma estratégia para a prova, nos seus simulados. Ele não pode mudar a estratégia agora. Então, é óbvio, pessoal, chegou numa questão que você leu a primeira vez, você não entendeu, você não precisa fazer essa questão agora. Então, você tem que pular essa questão. Você olhou para uma questão, viu que é uma questão de estatística muitas vezes, que vai dar trabalho, que tem uma contazinha que tem frações, às vezes 5 frações que você vai ter que fazer. Você sabe responder a questão, mas sabe também que ela vai perder um pouco de tempo. Então, pula. Porque muitas vezes, dependendo do caderno, porque o Enem é assim, são vários cadernos, de cores diferentes. Mas a folha, uma folha de um caderno é igual à folha da outra, só muda a sequência. Então, muitas vezes, a primeira folha da prova de matemática, ela está na última de um caderno. E muitas vezes, as questões mais fáceis, que o aluno ele sabe que ele não pode errar a questão fácil, ele não pode chutar a questão fácil. Então, ele tem que ler até a última prova, até a última questão. Eu citei sempre o exemplo do caderno amarelo, a prova de 2015, uma questão muito fácil de probabilidade. E ela estava lá no final.
era só botar 20 sobre 100. Era só isso. Se Era se 20 enrolar sobre com 100. as questões mais difíceis no começo, você pode perder as questões mais fáceis. Muitas vezes ele nem vai conseguir ler essa última questão. Então ele precisa ler a prova. Eu digo que a meta é assinar a ata. Não precisa ter agonia para sair da prova. Se tem 5 horas, é para assinar a ata. Assinar a ata que fica os últimos. Então é ser o último da prova para assinar a ata e ter tranquilidade na prova. Obrigado, professor Wagner. Obrigado, eu que agradeço. Um ótimo dia.